O que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrê-la? Esse tema é um tema fortíssimo do Evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. E eu convido você a prestar atenção nessa palavra de Deus hoje, porque Jesus vai falar muito ao nosso coração, como deve ser o nosso papel de cristão no mundo. Jesus disse um dia para os seus discípulos e para todos nós: eu prefiro a misericórdia e não o sacrifício. Muitas vezes nós temos que procurar viver aquilo que Jesus nos ensinou, a configurar os nossos pensamentos, os nossos atos na vontade de Jesus. Os pensamentos de Jesus têm que ser os nossos pensamentos. E é nesse dia que eu te convido a prestar atenção nesse Evangelho, porque Jesus hoje vai falar muito à nossa vida. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrê-la? Gente, esse Evangelho, primeira coisa que nos chama a atenção, Jesus entrou de novo na sinagoga. Então Jesus não saía da casa de Deus. Jesus tinha um zelo pela casa de Deus, porque a casa de Deus era a casa de oração, disse ele um dia. E ele foi uma das primeiras vezes que nós vemos Jesus como irado, com sentimento de ira pelo zelo por sua casa, por sua sinagoga, a casa de Deus, a casa de oração. E pela segunda vez Jesus ele ficou irado aqui com os partidários de Herodes e os fariseus, porque eles eram duros de coração. Irmãos, eu convido você a pensar um pouquinho agora com os mesmos pensamentos de Cristo. Jesus sabia o que eles pensavam em seus íntimos, em seus corações. Eles não estavam interessados em viver a lei do sábado, a regra do sábado. Porém, os fariseus eles eram muito rígidos, esqueciam de viver o amor e a misericórdia, que cobre uma multidão de pecados. Jesus nos ensina esse caminho da compaixão e do amor para com aqueles que estão necessitados, com aqueles que estão talvez aí passando por esta mão seca, passando pelo câncer, por uma leucemia, por uma doença, por uma enfermidade, por uma depressão, por uma síndrome do pânico e tantas outras doenças que as pessoas estão necessitadas de que alguém possa estender a mão, suplicar a Jesus em favor dessa pessoa. O Evangelho nesse dia, ele chama a nossa atenção nesse sentido. E Jesus também aqui nesta passagem, ele olhou ao seu redor cheio de ira, ele ficou irado novamente, porque eles eram duros de coração. Que nós não endurecemos o coração diante da palavra de Deus, para que a gente possa olhar para o outro com os olhos de Jesus. Orar para o outro, ter compaixão do outro com a mesma compaixão que Jesus tem por nós. Nós somos espelhos de Cristo para as pessoas e não de divisão. As pessoas, quando olharem para nós, têm que ver Jesus Cristo
na nossa face. Porque se for diferente disso, só vai haver divisão, só vai haver brigas, intrigas. Assim foi com os fariseus. Jesus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, que veio até nós. É o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para mostrar o caminho da humildade, o caminho do amor, o caminho da misericórdia. Esse Evangelho nos chama a atenção nesses dois pontos, o amor e a misericórdia, que é capaz de salvar uma vida. E não simplesmente viver a regra do sábado só como um fim em si mesmo. Não, Jesus mostra que o caminho do Evangelho de hoje é o caminho de não ficarmos presos, escravos às regras, e sim estarmos enraizados no amor, para que com o amor a gente possa salvar e levar almas para o Senhor. Eis um grande chamado para nós diante desse Evangelho. Na simplicidade do nosso coração, orar por aqueles que necessitam, orar também por aqueles que nos perseguem. E se nós estamos incomodando, a exemplo de Jesus aqui, ele incomodou tanto os fariseus porque Jesus vivia a lei do amor, da misericórdia que ele tinha para com seus amigos. E assim Jesus converteu muitas vidas, salvou muitas pessoas, curou muitos enfermos, libertou muitos cativos da escravidão, presos, escravos em si mesmo, Jesus libertou. Se essa palavra te tocou nesse dia, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like, seu comentário, ativa aí o sininho para receber as novas notificações do Evangelho e compartilhe com mais pessoas.